Olá! A doutora Irvênia de Sanches Prada é médica veterinária, uma autoridade mundial na comunidade científica sobre neuroanatomia animal e é autora de um dos maiores best-sellers da Folha Espírita Editora, o livro A Questão Espiritual dos Animais. E muitos de nós têm dúvidas a respeito de como os animais encarnam e mesmo qual o seu destino após desencarnarem, e ainda sobre se eles possuem emoções, se de fato podem possuir mediunidade. E o livro da doutora Irvênia nos traz informações consistentes sobre todas estas questões. É sobre isso e muito mais que nós vamos falar no programa de hoje. Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Um momento, antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso extremamente querido se encontre a gemer dentro dela.
escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Publicada pela primeira vez em 1998 e já traduzida para o espanhol, o italiano e o inglês, a obra A Questão Espiritual dos Animais, da Fé Editora, já vendeu cerca de 25 mil exemplares e é considerada referência no tema no movimento espírita. E agora, a obra chega à sua 12ª edição no Brasil, ampliada e revisada. A autora, a doutora Irvênia de Santis Prada, médica veterinária pela Universidade de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da Associação Médico Espírita de São Paulo e membro das AMES Brasil e Internacional, traz nesta obra reflexões sobre a inteligência dos animais, a sua evolução, as emoções, a mediunidade, a eutanásia e a assistência espiritual, entre outras questões. A Folha Espírita publicou este mês uma entrevista com a doutora Irvênia falando sobre o livro e alguns dos temas que ele aborda, que trazem uma grande contribuição ao entendimento sobre o papel dos animais entre nós. A doutora Irvênia afirmou que os animais são sim seres espirituais encarnados, conforme a questão 597 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pois, se os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio inteligente independente da matéria? E a resposta é a seguinte: sim, e que sobrevive ao corpo. No livro, a doutora Irvênia conta, inclusive, casos pitorescos que confirmam essa resposta. No Livro dos Espíritos, nas questões 599 e 601, temos informações de que os animais também reencarnam, seguindo assim uma lei progressiva, assim como os homens. A doutora Irvênia, perguntada sobre se o espírito humano é a evolução do princípio inteligente dos animais, ou seja, se o homem um dia foi um animal e o animal um dia virá a ser um humano, ela diz que tudo indica que sim, pois a ideia de que a evolução do ser espiritual se faz mediante um longo processo permeia toda a obra espírita. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 606A, temos a informação de que a inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único. E na sequência, nas questões 607 e 607A, temos o esclarecimento de que o espírito humano cumpre uma primeira fase de sua evolução numa série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade. Questionada sobre os animais e a mediunidade, ela nos informou que Kardec já se preocupava com este assunto, tema do capítulo 22 do Livro dos Médiuns. Desse capítulo consta uma mensagem de Erasto referindo que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais. Mas eles, os animais, não têm condições de participação no fenômeno, como médiuns, ou seja, como intermediários entre o plano espiritual e o físico. E para a doutora Irvênia, a eutanásia em animais é um caso que pode ser analisado da mesma forma que a doutrina espírita faria em relação à vida humana. É muito comum ouvirmos que um animal foi sacrificado porque estava numa fase terminal e não tinha mais jeito de ser salvo. A ideia de que a eutanásia vai acabar com o seu sofrimento é fantasiosa frente ao conhecimento espírita, pois sabemos que os animais são seres espirituais em evolução, como nós. E também na medicina veterinária já existe a especialidade de cuidados paliativos, justamente para esses casos.
Portanto, a recomendação da doutora Irvênia é clara: o quanto for possível, devemos fazer opção pela vida. E ela lembrou que há também um movimento crescente de acolhimento de animais em centros espíritas. E, segundo ela, não há razão para deixarmos de estender aos animais os benefícios da prece, da água fluidificada, do passe, desde que sob determinadas condições de preparo do ambiente e das pessoas envolvidas. E mesmo o animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada, como os humanos. Sobre a emoção dos animais, a doutora Irvênia é também bastante clara. Se os animais não tivessem sentimentos e emoções, nós também não teríamos, uma vez que somos seus herdeiros no processo evolutivo. Em todos os níveis do processo evolutivo dos seres, as emoções já estão presentes. Basta lermos a cientista americana Candace Pert em seus livros Moléculas de Emoção e Conexão Mente-Corpo-Espírito, que ela registra o seguinte: simples criaturas unicelulares têm os mesmos substratos bioquímicos para emoções, como endorfinas e receptores opioides, que nós, seres humanos. E quando o assunto é o excesso de mimos aos nossos bichinhos de estimação, tão comum nos dias de hoje, qual é a opinião da doutora Irvênia? Ela diz que tratar os seus animais de estimação como brinquedos, bonecos, como bebês, impondo a eles hábitos humanizados, fere o seu comportamento natural. Viver no colo, dormir nas camas dos donos, vestir roupinhas, sapatinhos e até óculos de sol, passear dentro de carrinhos parecidos com carrinho de bebê, entre outras coisas, segundo ela, agride a natureza real do animal, impede que ele possa expressar o seu comportamento natural. E ainda pode ser o sinal de que isso esteja acontecendo pela dificuldade que muitos seres humanos tenham para estabelecer relacionamentos afetivos com outras pessoas. Assim, eles colocam os animais no patamar de humanos, pensando que irão preencher um vazio. Como vemos, o livro aborda as mais diferentes questões acerca do assunto, sempre se embasando em muitas pesquisas realizadas pela doutora Irvênia e inspirando um comportamento ético e respeitoso com os nossos queridos animais. Fica aqui a nossa dica de leitura, a questão espiritual dos animais. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos agora chamar a nossa amiga Sandra Marinho, que vai nos trazer as suas reflexões no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, vocês já notaram como temos a tendência para complicar as coisas? Se há algo simples a fazer, é bem comum ouvir uma frase do tipo: "Ah, veja bem, não é tão simples assim", não é mesmo? Quantas e quantas vezes deixamos de viver experiências deliciosamente simples, como brincar com os nossos filhos, passar na casa da mãe só para tomar um café e bater um papinho, nem que seja um papinho rápido, só porque não é tão fácil assim. Afinal, estamos ocupados com assuntos muito sérios e de maiores responsabilidades que nos chamam. No entanto, lembremos-nos que até Jesus não perdeu a oportunidade de nos falar
do valor da simplicidade, filha da pureza de coração, quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, que o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. É isto mesmo, amigos e amigas. Nós trazemos o coração oprimido de ansiedade pela posse, pelo medo de perder, pela competitividade desenfreada, por angústias que nem sabemos explicar. E a vida vai passando. E como diz a moçada, a fila anda. Mas nunca é tarde para começar um novo começo, como disse o nosso amado Chico Xavier. Mas como começar a mudar este ritmo acelerado? Como começar a viver e sentir a alegria da simplicidade? Certa vez, eu aguardava a chamada para uma consulta médica numa sala de espera. E comecei a observar o menino de mais ou menos uns 6 anos que brincava com um objeto que não pude identificar. Ele jogava o objeto longe, rasteiramente, e corria a buscá-lo. Estava tão absorto que nem ouvia sua mãe, que lhe pedia para fazer menos barulho. O objeto fazia um barulhinho ao ser arremessado, e o garoto com a boca emitia sons que pareciam imitar um carrinho, talvez. Sei lá. O que importa é que percebi também que uma garotinha mais ou menos da mesma idade, que ficou ali a observar, e logo se entrosou com o menino na brincadeira. Legal, né? Simplesmente divertiam-se a valer enquanto esperavam pela chamada do médico. Não estavam preocupados com o nome e sobrenome do outro, se no novo amiguinho era menino ou menina, se era rico, pobre, se estava com doença grave, se o pai morava junto, etc. Coisas simples, atitudes espontâneas. Todos vocês devem ter uma lembrança de momentos singelos, simples, que guardam com todo carinho na memória. Eu tenho certeza que sim. Não gosto e nem acho oportuno falar de si mesmo aqui no programa, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Toda vez que eu descasco uma laranja, me vem uma cena de meu avô materno, homem do campo, que rodeado de netos, eu entre eles, descascava laranja com um canivetinho gasto, mas muito bem afiado. Ele se gabava de descascar a fruta, tirando uma casquinha bem fininha, do começo ao fim, sem quebrá-la. Depois ele tirava uma tampinha e assim dava uma laranja para cada criança. Nós, todos crianças, achávamos o máximo o vovô não quebrar a casca da laranja. E era uma alegria quando ele nos reunia para esta façanha. Um episódio interessante que também reforça o que estamos falando aconteceu quando eu perguntei a um amigo no dia do lançamento do seu livro, cujo título é bem oportuno, chamava-se Histórias para Acordar a Criança. Eu perguntava sobre o motivo que o levou a escrever sobre um assunto tão peculiar. Ele respondeu que esperava contribuir para a construção de um mundo mais humanizado, convidando o leitor para despertar a criança que traz dentro de si. E comentou sobre uma reportagem que tinha saído na Folha de São Paulo, publicada naquela época no caderno Ciência, com o título Biologia explica a psicologia do macaco africano hippie. Pesquisadores descobriram que o macaco bonobo, ou macaco hippie, embora seja próximo do chimpanzé, conhecido pela sua agressividade, eles eram muito dóceis e brincalhões. Também não eram egoístas, porque é comum partilharem o alimento. Segundo o estudo, essa espécie de macacos, por ter se desenvolvido numa floresta com fartura de alimento, nunca precisaram disputá-lo. Assim, permanecem na infância durante toda a vida. São felizes porque se mantêm sempre crianças. Interessante, né?
Os mais céticos aí devem estar pensando, veja bem, os macacos não tiveram que disputar alimentos para sobreviverem. Tinham tudo, tinham fartura. Pois bem, mas nós humanos temos escolhas. Podemos também escolher viver com o foco no compartilhamento, na compreensão e não na disputa. Sei que não é fácil nos mantermos desapegados como as crianças, considerando tantas exigências a nos cobrar no mundo adulto. Mas isso não impede de vivermos intensamente os momentos simples, os momentos que estamos com os amigos, com as nossas crianças, com os nossos velhos e darmos boas risadas com as pequenas coisas. Isso é muito bom. Despertemos a criança adormecida dentro de nós, pelo menos de vez em quando, né, gente? Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora chamamos o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Vamos juntos hoje refletir sobre os ensinamentos de André Luiz, contidos no livro de psicografia de Chico Xavier, Respostas da Vida, a respeito da necessidade de conversar, dialogar. Recomenda-nos André Luiz: a palavra é um fio de sons carregado por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o redemoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos. Dialogando, aprendemos. Quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada. A pintura é a palavra colorida. A dança é a palavra em movimento. A música é a palavra em harmonia. Mas a palavra em si é a própria vida. Quando haja de reclamar, diz André Luiz, disso ou daquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas, pois um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Você falou, começou a fazer. Não fale na treva, para que a treva não comece a caminhar por sua conta. E conclui André Luiz nestas recomendações: abençoadas serão as suas palavras sempre que você falar, situando-se na posição dos ausentes ou no lugar daqueles que lhe ouvem a voz. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Estamos encerrando o nosso programa de hoje e lembramos que vocês podem nos mandar as suas opiniões, dúvidas e sugestões de temas. Anotem o nosso e-mail: portaldeluz@folhaespirita.com.br. Uma excelente semana a todos, com muita esperança, luz e trabalho no bem. E até a próxima!